Bom dia, agronegócio. Hoje é segunda-feira, senhoras e senhores, dia 10 de março de 2025, são 8 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, que acontece aqui pelo noticiasagricolas.com.br, também pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, informações importantes para você começar bem informado o seu dia. Vamos juntos construindo a nossa manhã desta segunda-feira. Vamos começando juntos a nossa semana, uma semana importante para olharmos para Brasília, porque nesta segunda-feira tomam posse Gleisi Hoffmann e Alexandre Padilha. Nós já vamos entender um pouco mais dessas mudanças que foram feitas no governo e como, claro, isso impacta a nossa vida, o nosso dia a dia e o que deve trazer principalmente Gleisi Hoffmann, que é a maior preocupação nesse momento. Vamos falar ainda sobre a pressão deflacionária na China, muito persistente, a demanda interna chinesa ela continua bastante enfraquecida e hoje, no nosso quadro de entrevistas, vamos receber Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja da Agrinvest Commodities, que vai também nos ajudar nessa análise. Vamos falar sobre a guerra comercial se intensificando, não só entre China e Estados Unidos, ou Estados Unidos, China, Canadá e México, mas agora a China está tarifando o Canadá em 100%. É isso mesmo, já nós vamos entender melhor. E vamos falar também sobre a retórica de Donald Trump, que continua muito intensa. Donald Trump continua endurecendo o seu discurso e agora está falando que o Canadá está enganando os agricultores por lá. Nós vamos já trazer mais detalhes sobre isso aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Direto à Bolsa de Chicago, onde começamos a nossa rodada de preços. Por lá, as cotações da soja recuam, enquanto milho e trigo operam em campo positivo. Nós temos para a soja 10 dólares e 20 centes por bushel, 0,4% de queda. O milho subindo 0,2% e tem 4 dólares e 69 centes por bushel. No trigo são 5 dólares e 57, 1,2% de alta. Aqui é um destaque para o milho, porque não só sobem as cotações na Bolsa de Chicago, como no mercado interno seguem muito valorizados os preços também. O CPE já informou nesta semana que o indicador continua subindo, isso se dá com os compradores aqui no Brasil muito ativos, mas com dificuldade em adquirir novos lotes. Então a liquidez no mercado físico de milho, ela está um pouquinho comprometida, até mesmo para os negócios futuros, e isso vai mantendo as cotações ali bastante valorizadas. O indicador CPEA para o milho, última referência, ele foi ali, vou abrir aqui para a gente acompanhar juntos, que é de fato um mercado que chama muita atenção nesse momento, o mercado de milho. Último indicador CPEA, R$ 88,71 por saca, tendo registrado na última sexta-feira uma alta de 1%, mais 1% de alta depois dos últimos ganhos já dos últimos dias, das últimas semanas e meses. Na sequência dos nossos preços, vamos à Bolsa ainda de Chicago para olhar farelo e óleo. O farelo trabalha estável nesta manhã de segunda-feira. O primeiro contrato mais negociado, que é o maio, tem 304 dólares e 40 centes por tonelada curta, enquanto o óleo de soja este cai forte, tem uma queda agora de 2,4% para 42 centes mais 39 por libra-peso. Agora sim, a Bolsa de Nova York, chegamos com as informações do mercado do café, mais um dia de ajuste e realização de lucros, 3 dólares e 81 mais 80 por libra-peso, com uma queda, o café de 0,7%, o arábica negociado na Bolsa de Nova York, o açúcar 18 centes mais 68 por libra e uma alta expressiva de 2,02%. O mercado de açúcar vai dividindo a sua energia e as suas atenções entre fundamentos positivos e negativos. Então nós temos o Brasil com uma recuperação da sua oferta, trazendo uma pressão sobre os preços, enquanto outras origens importantes, como Tailândia, como Indonésia, com uma pressão sobre as suas safras, trazendo possivelmente ofertas menores. A Índia, por exemplo, podendo voltar a exportar, volumes limitados, mas voltando ao mercado. A Índia é um player importantíssimo deste mercado. Então, olhamos para isso com bastante atenção e o mercado vai se dividindo entre fundamentos positivos e negativos, como eu disse. Algodão subindo hoje também, tem 1,3% de alta para 66 centes mais 91 por libra-peso. O petróleo tem um dia levemente positivo, o petróleo WTI tem uma leve alta de 0,2%, vai a 67 dólares e 19 centavos por barril.
No Brent, são 70 dólares e 52 cents, com uma alta de 0,3% nesta manhã de segunda-feira. O gás natural sobe forte, 4,2% de alta. O ouro trabalha com uma leve baixa de 0,3%, vai a 2.906 dólares e 55 cents por onça Troy. A prata sobe 0,2% de alta. O cobre cai 0,8% de queda, portanto. O dólar index, nesse momento, opera de lado, 0,02% de alta para 103,852. Bem timidamente opera o dólar index nesta manhã de 10 de março de 2025. Finalizando a nossa rodada de preços, nós temos aqui rapidamente para a Bolsa da Malásia, fechamento bastante negativo para o óleo de palma, o que ajuda a pressionar o óleo de soja na Bolsa de Chicago. Na Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, e tanto para a Malásia quanto para a China, as negociações já concluídas nesta segunda-feira. Farelo subindo, óleo de soja subindo, milho subindo timidamente, o suíno subindo um pouquinho mais forte. Então, estamos de olho nisso tudo. São 8 horas e 6 minutos pelo horário de Brasília. Depois dos preços, vamos às manchetes deste início de semana, a hora das nossas notícias da manhã. Antes de mais nada, queremos saber de onde você nos acompanha. Deixa aqui no nosso chat de onde você assiste ou ouve apenas o Bom Dia Agronegócio, por onde nos acompanha. E pode deixar aqui alguma informação que precise saber. Se aqui não está no nosso roteiro, a gente vai encaixando, te trazendo as informações por aqui. É importante que você participe. Eu sempre digo que o Bom Dia Agronegócio é um programa feito para a nossa audiência, mas também pela nossa audiência. A sua participação é fundamental. Vá deixando aqui os seus comentários, os seus posicionamentos, opiniões, ou, repito, tem alguma coisa sobre a qual não falamos, deixa aqui e a gente vai trazendo as respostas para vocês aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Bom, como o senhor Júlio César Santos, inclusive, ó, bom dia, Carla, Santo Antônio do Monte, em Minas Gerais, 40 dias sem chuvas, prejuízo enorme, perdas acima de 60%. Seu Júlio, muito obrigada pela informação, vamos pautar isso aqui, vamos colocar ali no nosso Realidades das Safras, que chega na sequência do Bom Dia Agronegócio, para que a gente traga mais detalhes sobre Santo Antônio do Monte, em Minas Gerais, depois desses 40 dias sem chuvas e essas perdas de 60%. Faça como o seu Júlio, traga o seu relato e nós vamos pautar esse assunto aqui no Notícias Agrícolas. O Lucas está me perguntando aqui, o Lucas Trevisan, e a chuva, Carla? Olha, Lucas, tem uma frente fria se aproximando, já está chegando ali no litoral do estado de São Paulo e nós devemos ter mais chuvas previstas aí para sul e sudeste nos próximos dias. A gente pode já falar um pouquinho sobre isso, mas fato é que nós estamos ali acompanhando e monitorando essa condição. De fato, faltam chuvas, principalmente no sul do país, em especial para o Rio Grande do Sul, para que a gente possa concluir da melhor forma que até este momento seja possível a nossa safra. Então, vamos trazer mais detalhes para você ao longo da nossa edição. Seu Carlos Lima, assistindo de Nepomuceno, sul de Minas Gerais, obrigada. Aqui, ó, o seu Francisco Delmar, bom dia, Carla. Formosa, Goiás, tempo seco, estamos de olho, tem milho safrinha se desenvolvendo em Goiás, precisamos acompanhar e monitorar. Bom, vamos às nossas notícias de hoje, porque, como eu disse, hoje é uma segunda-feira importante para Brasília, mas principalmente para o governo federal, que vai trazer para o seu quadro dois nomes importantes e dois nomes que preocupam bastante, né? Nós, durante a última semana, a semana anterior, na verdade, trouxemos a repercussão da indicação da senhora Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, para o cargo da Secretaria de Relações Institucionais, o que seria impensável dado o perfil de Gleisi Hoffmann, uma política de veia radical, bastante conservadora dentro das ideologias do Partido dos Trabalhadores, enfim, isso gerou uma repercussão imensa, o mercado financeiro reagiu imediatamente à indicação de Gleisi Hoffmann e hoje é dia da posse da nova secretária, portanto, de Relações Institucionais do governo federal. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, dará posse nesta segunda-feira não só a Gleisi Hoffmann, mas também ao novo ministro da Saúde, o senhor Alexandre Padilha. A cerimônia ocorre às 15 horas, horário de Brasília, no Palácio do Planalto. Pela manhã, hoje às 9 horas, Lula se reúne com o ministro da Secretaria da Comunicação Social, Sidônio Palmeira, e com o secretário de imprensa da Secretaria de Comunicação Social, Laércio Portela. Às 11 horas, Lula recebe a secretaria-geral da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, Rebeca Foratini Lemos Igreja.
Bom, no que está pautado o discurso, né, o que vai acontecer com a chegada de Gleisi Hoffmann, principalmente. Alexandre Padilha no Ministério da Saúde não muda muita coisa, ele vai ali só cumprindo um protocolo, né, com a saída de Nízia Trindade, a entrada de Alexandre Padilha é um cumprimento de protocolo, ali na reforma ministerial que já estava prevista no governo Lula. Agora, a chegada de Gleisi Hoffmann já traz uma preocupação maior. Em seus discursos na Câmara neste mandato, separei inclusive essa notícia para a gente entender o perfil que devemos observar de Gleisi na SRI, porque em seus discursos na Câmara neste mandato, Gleisi Hoffmann priorizou críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ao ex-chefe do Banco Central, o Sr. Roberto Campos Neto, e à condução da política monetária do país. É sempre importante a gente lembrar e fazer esse adendo de que Roberto Campos Neto foi um dos banqueiros mais premiados durante o seu mandato, durante a sua atuação como presidente do Banco Central do Brasil, principalmente diante da sua condução da política monetária durante a pandemia. Então, o Roberto Campos Neto foi mundialmente reconhecido pela sua firmeza, principalmente pelo entendimento das decisões técnicas que precisava tomar em momentos cruciais da nossa economia. E Gleisi Hoffmann fez duras críticas, infundadas críticas a Roberto Campos Neto durante a sua gestão. Em 16 dos 26 pronunciamentos que Gleisi fez no plenário desde 2023, a petista relembrou ou desdenhou da administração anterior em algum momento. Em 6 dessas falas, tratou também de economia, sendo 3 casos demonstrando discordâncias quanto ao patamar de juros no país, atualmente em 13,25% ao ano, já com altas e uma nova alta prevista para este mês de 1 ponto percentual, que pode levar a Selic, portanto, a 14,25% ao ano, já com o Banco Central sob a gestão de Gabriel Galípolo, indicado pelo governo Lula para assumir a presidência da autarquia. Então, como Gleisi Hoffmann vai se comportar diante desses juros, que não são mais responsabilidade de Roberto Campos Neto, é algo que a gente vai precisar entender. Ela tem uma linha mais heterodoxa na economia, a favor de uma intervenção estatal maior para induzir o crescimento, uma loucura. Essa visão já foi demonstrada por ela em discursos oficiais, como em uma fala de 18 de dezembro de 24, em que ela minimizou o déficit primário do país, que foi de 11 bilhões de reais no fechamento do ano, ou 0,09% do PIB, excluindo as despesas com a reconstrução do Rio Grande do Sul. Discursos com críticas e indiretas a Bolsonaro, aliados do ex-presidente, a oposição ao governo do presidente Lula, foram feitos por Gleisi em 2023, 24 e até 25, cujo único pronunciamento da deputada no plenário no ano teve esse intuito. Olha só o que disse a atual secretária de Relações Institucionais do Brasil. Bolsonaro e essa turma sempre gostaram de golpes, de ditadura, de violência, disse a petista em 26 de novembro de 24, referindo-se a um plano que a Polícia Federal diz ter sido feito por militares para matar Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Vejamos. Gleisi Hoffmann tem 59 anos e foi indicada por Lula no último dia 28 de fevereiro para ser a ministra das Relações Institucionais. Decisão bastante criticada pela cena política, e essa interlocução do governo federal, ou seja, do poder executivo com o poder legislativo, deve se agravar muito e deve se criar um abismo ainda maior diante do perfil de Gleisi Hoffmann. Estamos de olho. 8 horas e 14 minutos pelo horário de Brasília. Agora falando rapidamente do que aconteceu na última sexta-feira e, claro, do que pode se desdobrar para esta semana. Durante toda a última semana, que também foi uma semana mais curta em função do carnaval, o presidente Lula esteve num assentamento do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, em Campo do Meio, em Minas Gerais, e ele falou lá sobre a questão do preço dos alimentos. Na quinta-feira à noite, sua equipe, principalmente o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, o Sr. Geraldo Alckmin, veio a público para trazer algumas das medidas decididas pelo governo para conter a alta no preço dos alimentos. Entre essas medidas estavam as tarifas zeradas para importação de alguns itens que o Brasil lidera, inclusive as exportações, e que não tem da onde vir importado mais barato, fora todo o trâmite, fora toda a questão logística, fora toda a questão cambial, enfim.
coisas que certamente não estavam na pauta do governo federal na hora de se discutir isso, não é possível. Então nós estamos falando de milho, de café, de carnes, uma loucura, açúcar, óleo, uma loucura. Então nós estamos falando de uma situação bastante grave. Então logo isso aconteceu, essas medidas foram divulgadas, houve uma repercussão imediata dos setores, principalmente do agronegócio. O presidente Pedro Lupion, da Frente Parlamentar da Agropecuária, se manifestou criticando principalmente a ausência dos produtores rurais nessa mesa de discussões. Então se ouviu a indústria, se ouviu toda uma cadeia da porteira para fora, mas não se ouviu o produtor rural para entender como poderia ser o papel do produtor neste processo. Essa foi, fora, claro, toda a análise política e econômica e comercial que fez o deputado Pedro Lupion, de forma, claro, como sempre, brilhante, desse momento e destas medidas. A FPA também trouxe uma nota. Agora, na sequência, nesta visita ao assentamento lá em Campo do Meio, Lula afirmou que pode sim tomar medidas mais drásticas para conter o preço dos alimentos, e aí toda a análise em torno dessa fala quer entender justamente o que pode acontecer. Inclusive na última sexta-feira esteve conosco aqui no Bom Dia Agronegócio o professor Roberto Dumas Damas, e ele falou, nós vamos voltar com a Sunab, com os fiscais do Sarney, que medidas drásticas podem ser estas. E ainda, mais uma vez, o Lula, ironizando ali as situações, ironizou o preço dos ovos. Falou que tem gente que fala que é o calor, tem gente que fala que é o custo de produção, o preço do milho, o preço do farelo de soja, mas ele diz que vai atrás para entender, porque ele diz que não tem nenhuma galinha comendo carne para o ovo estar tão caro e não tem nenhuma galinha pedindo aumento ou aumento do preço dos ovos. Vejam vocês o presidente da República entendendo de forma rasa e bastante risível o momento que vive para transferir a responsabilidade da sua inabilidade em conseguir equilibrar as contas do país, controlar a inflação e assim nós entendermos um efeito prático no preço dos alimentos para o consumidor final, para o brasileiro que vai aos supermercados comprar uma dúzia de ovos, porque ainda não pode comer a picanha que ele prometeu durante a campanha presidencial. Então é isso que está em jogo, é entender. E claro, os especialistas, inclusive ouvidos aqui pelo Notícias Agrícolas, já explicaram mais de uma vez essa movimentação intensa na alta no preço dos ovos. Isso não é uma situação particular do Brasil, é o mercado global de ovos está bastante pressionado e vai indicando esse aumento dos preços. Ainda assim, nós estamos falando de uma dúzia de ovos muito mais barata do que uma dúzia de ovos se a gente olhar, por exemplo, nos Estados Unidos. Então não faz nenhum sentido, mas Lula tem essa característica de ironizar as situações que ele não sabe trazer a resposta efetiva para o povo, aí ele joga para a torcida, ganha, todo mundo acha incrível ele falar que não tem nenhuma galinha pedindo aumento, que nós precisamos entender que há alguma coisa por trás que ele ainda não descobriu, mas que vai descobrir sobre o preço dos alimentos. Faça-me o favor. Senhor presidente, precisamos entender, na prática, o senhor poderia visitar as granjas de avicultura de postura e entender que momento estão passando os avicultores agora. Bom, 8 horas e 18 minutos pelo horário de Brasília. Como eu adiantei também ali na nossa abertura, a guerra comercial, ela está se intensificando no mundo todo e agora não é só uma situação de Estados Unidos versus o mundo. Então já falou do Brasil mais de uma vez o Donald Trump, já tarifou China, México e Estados Unidos, tem uma situação ali com a Colômbia que está em suspenso, mas pode voltar a acontecer. Trump já falou que vai endurecer as tarifas sobre Canadá e México, enfim. Só que agora a notícia deste final de semana foi o anúncio da China a tarifas retaliatórias sobre produtos agrícolas do Canadá. Uma informação que também mexe ali com o cenário global, até porque traz nessa lista os derivados de canola, o que também exerceu uma pressão ali sobre os preços dos óleos vegetais e por isso precisamos entender. A China anunciou, portanto, tarifas sobre produtos agrícolas e alimentícios canadenses na noite da sexta-feira, retalhando as taxas que Ottawa introduziu em outubro sobre veículos elétricos e produtos de aço e alumínio fabricados na China, como nós destacamos e noticiamos
aqui no Bom Dia Agronegócio. As tarifas anunciadas pelo Ministério do Comércio, que entrarão em vigor em dia 20 de março, adicionam uma nova frente a uma guerra comercial impulsionada em grande parte pelo anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de tarifas sobre Canadá, México e China e ameaças de medidas protecionistas sobre outras nações. A China vai aplicar uma tarifa de 100% às importações canadenses de óleo de colza, tortas de óleo e ervilha e um imposto de 25% sobre produtos aquáticos, além de carne suína, segundo o Ministério do Comércio em um comunicado. A tarifa de 100% do Canadá sobre veículos elétricos chineses e o imposto de 25% sobre os seus produtos de aço e alumínio violam seriamente as regras da Organização Mundial do Comércio, disse o Ministério chinês, constituem um ato típico de protecionismo e são medidas discriminatórias que prejudicam gravemente os direitos e interesses legítimos da China. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse em agosto que Ottawa estava importando taxas, ou melhor, impondo as taxas para combater o que ele chamou de política intencional de excesso de capacidade dirigida pelo Estado chinês, seguindo o exemplo dos Estados Unidos e da União Europeia, que também aplicaram taxas de importação para veículos elétricos fabricados na China. A China é o segundo maior parceiro comercial do Canadá, muito atrás dos Estados Unidos. O que isso quer dizer para nós? Podemos, talvez, importar, ou melhor, exportar ainda mais do que já exportamos para os chineses, a China sendo o nosso maior parceiro comercial? Podem novas oportunidades se abrir, portanto, para o Brasil. Talvez mais óleo de soja, talvez mais carne suína. Vejamos e vamos hoje desdobrar esse assunto aqui na nossa programação ao longo do dia, ao longo aqui da nossa programação da TV Notícias Agrícolas e do nosso portal noticiasagricolas.com.br. Às 8 horas e 21 minutos, vamos para a nossa quarta manchete de hoje, que é a mudança ali de comando no Canadá. Então nós temos Mark Carney sendo o novo premier canadense, já ele vem como, né, o novo primeiro-ministro, e enquanto isso, né, e com essas tarifas acontecendo, sendo tarifadas aos produtos agrícolas canadenses pela China, enfim, vem Donald Trump de novo endurecendo o seu discurso, endurecendo a sua retórica. O presidente dos Estados Unidos continuou a alegar na noite da última sexta-feira que o Canadá está enganando os agricultores norte-americanos com tarifas sobre produtos lácteos. Enquanto Donald Trump adiou o anúncio de novas tarifas, que ele ameaçou anteriormente no Salão Oval, o republicano deu outro aviso ao país vizinho na América do Norte. Aproveitem enquanto podem. O Canadá está enganando os fazendeiros dos Estados Unidos. Em 2024, o Canadá manteve tarifas sobre vários produtos americanos, particularmente em setores protegidos como o de laticínios, que são operados sob um sistema de gerenciamento de fornecimento. Donald Trump postou na sua própria rede social, o Truth Social. Ele citou ainda a tarifa de aproximadamente 250% do Canadá sobre as exportações de laticínios dos Estados Unidos para o país, como leite, manteiga e queijo. Essas tarifas, disse Donald Trump, são altíssimas, são parte da política injusta e de longa data do Canadá para proteger os produtores nacionais da concorrência estrangeira, especialmente na agricultura. Nossos grandes produtores de leite dos Estados Unidos merecem tratamento justo do Canadá. Então vejamos também como ficam essas declarações, como o Canadá pode reagir a isso, como a mudança de poder no Canadá, né, com a saída de Justin Trudeau e da chegada de Mark Carney, que foi escolhido ali pelo Partido Liberal, vai trazer essa situação. O que já se sabe até este momento sobre Mark Carney, né? Ele foi ex-presidente dos bancos centrais da Inglaterra e do Canadá e foi escolhido neste domingo como o novo líder do Partido Liberal e primeiro-ministro canadense. Ele sucederá Justin Trudeau, que renunciou ao cargo no dia 6 de janeiro. Carney venceu a disputa com 85,9% dos votos. Ele concorreu contra Chrystia Freeland, ex-ministra das Finanças e vice-primeira-ministra
além de Karina Gold, que foi líder da Câmara, e Frank Baylis, ex-membro do parlamento. Nós temos essas informações, portanto, preliminares. Ele já falou, inclusive, durante o seu discurso na pós-vitória ali das eleições, que, de fato, o Canadá vai continuar contra-tarifando a China, retaliando o que vem não só da China, mas dos Estados Unidos, enfim, vai manter-se na guerra comercial. E o seu antecessor, atual ainda primeiro-ministro Justin Trudeau, já havia dito, inclusive na semana passada, que em pouquíssimos dias o Canadá já deveria entrar em guerra comercial com os Estados Unidos, inevitavelmente. Então, todo o comércio global está vivendo esse momento de disrupção, mais uma vez, fluxos interrompidos, negociações paralisadas por conta de todo esse quadro. Vamos ficar de olho. Bom, 8 horas e 25 minutos pelo horário de Brasília. O Cássio Silva está me perguntando aqui, ó, bom dia, precisamos de chuvas em Uberlândia, Minas Gerais. Quando chegam as próximas chuvas no Triângulo Mineiro? Cássio, de fato, tem mais algumas chuvas previstas aí para os próximos dias para o sudeste do Brasil. O Triângulo Mineiro pode ser favorecido. Eu sugiro que vocês acompanhem às 10 horas, horário de Brasília, todas as informações completas, e essas perguntas, elas vão inclusive ficar aqui. Eu vou repassá-las para o nosso apresentador Erickson Cunha, que traz a previsão do tempo para vocês ao vivo, e o nosso meteorologista, vou até ver aqui para vocês quem vai ser hoje, já temos aqui definido, às 10 horas, horário de Brasília, ao vivo, respondendo todas as perguntas para vocês, o Lanzo Erques Júnior, consultor em clima no agronegócio, respondendo todas essas perguntas. Então vocês podem ir se adiantando, inclusive, e às 10 horas ficarem ligadinhos aqui na nossa programação, que todas essas perguntas serão respondidas ao vivo. Bom, 8 horas e 26 minutos pelo horário de Brasília. Continuem mandando aqui a participação de vocês, é muito importante que vocês tragam, né, essas mensagens para sabermos quais os direcionamentos que nós temos que dar aqui, as informações que vocês precisam neste momento. E nós vamos concluindo as nossas notícias da manhã, antes de recebermos já nosso quadro de entrevistas Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja da Agriinvest Commodities, informações sobre a economia da China. O próprio Vanin vem falando já há muitas semanas sobre essa pressão da deflação na China, que continua muito difícil de ser revertida. E isso mostra que a demanda interna na China continua ainda bastante comprometida, e esse é um ponto de atenção para o andamento da economia global e, claro, para o mercado de commodities de uma forma geral, dada a importância da China como player desse mercado. Em fevereiro, segundo informou a agência de notícias Reuters, nessa segunda-feira, o índice de preços ao consumidor da China não atendeu às expectativas e caiu no ritmo mais acentuado em 13 meses, enquanto a deflação dos preços ao produtor persistiu, uma vez que a demanda sazonal diminuiu e as famílias permaneceram cautelosas em relação aos gastos em meio a preocupações com o emprego e renda. Na semana passada, Pequim prometeu maiores esforços para impulsionar o consumo diante da escalada da guerra comercial com os Estados Unidos, mas os analistas esperam que as pressões deflacionárias na segunda maior economia do mundo ainda se arrastem. O governo definiu a meta de crescimento econômico para 2025 em cerca de 5%, sem alterações em relação ao ano passado, enquanto reduziu a meta de inflação anual para cerca de 2%, em comparação com cerca de 3% do ano passado. O índice de preços ao consumidor na China caiu 0,7% no mês passado em relação ao ano anterior, revertendo o aumento de 0,5% registrado em janeiro, segundo dados do National Bureau of Statistics, divulgado neste domingo. Foi a primeira contração deste índice desde janeiro do ano passado e pior do que a queda de 0,5% estimada pelos economistas ouvidos por uma pesquisa da própria Reuters. Olha só o que diz o presidente e economista-chefe da Pinpoint Asset Management. A economia da China ainda enfrenta pressão deflacionária. Embora o sentimento tenha melhorado com os desenvolvimentos no setor de tecnologia, a demanda doméstica continua fraca. Como as exportações enfrentam os riscos da guerra comercial, a política fiscal precisa se tornar mais proativa, segundo o economista, observando que o setor imobiliário da China também continua com dificuldades. Ele segue a sua análise e diz: a política monetária
também precisa ser afrouxada, ainda mais com os cortes nas taxas de juros e no índice de reservas obrigatórias, conforme indicado pelo relatório de trabalho do governo. Até porque tem isso, né? Na China não é só vai fazendo, vai calculando e vai colocando, não. Os relatórios trazidos pela China são diretrizes bastante definidas e bem definidas para que a economia caminhe naqueles trilhos, para que as metas colocadas à frente sejam alcançadas. Por isso a China coloca, né, o seu crescimento ali em 5%, baseada em trilhos que quer seguir e que dificilmente se desvia deles. Os preços dos alimentos na China caíram 3,3% no mês passado, contra um aumento de 0,4% em janeiro. As celebrações do Ano Novo Lunar, o maior feriado anual do país, caíram no final de janeiro em comparação com fevereiro do ano passado, levando a preços mais altos de alimentos e serviços relacionados ao turismo em janeiro. O estatístico do NBS, Dong Lihuan, disse em uma nota neste domingo que a base alta do IPC de fevereiro de 24 provocou uma queda no índice do mês passado. Se excluirmos o impacto dos diferentes meses do ano novo lunar, o IPC aumentou 0,1% em relação ao ano anterior, em fevereiro. Então, para concluir essa informação, para reanimar a demanda doméstica lenta, a China dobrou sua alocação para um programa ampliado de subsídios ao consumidor para veículos elétricos, eletrodomésticos e outros bens para 300 bilhões de yuans, ou 41,42 bilhões de dólares neste ano. No entanto, medidas mais profundas para lidar com o seu sistema de bem-estar social incompleto ainda estão longe de serem tomadas, o que deixa os consumidores e as empresas mais cautelosos em relação a gastos em meio a uma recuperação econômica hesitante. Nenhum país, mas em especial a China, foi o mesmo depois da pandemia. Inclusive, nós temos aí 5 anos de pandemia, se a gente considerar o Brasil, né? E os primeiros casos que aqui foram confirmados, mas na China isso começou antes, começou em 2019. E é possível perceber que nenhum país foi o mesmo, né, depois da pandemia. O consumo mudou, o comportamento da economia ele ainda reflete algumas sequelas que a pandemia deixou, em especial em economias tão grandes como é o caso da China, por exemplo. Então, observar de fato essa construção, né, ou a reconstrução da economia chinesa é um passo importantíssimo para entendermos como é que a economia global também veio se reconstruindo desde esse evento, que foi histórico e talvez um dos que mudaram mais o curso da história contemporânea da nossa economia, da nossa sociedade, enfim. Então, entender o que pode acontecer ainda é fundamental. 8 horas e 32 minutos pelo horário de Brasília. Se formos à Bolsa de Chicago, nesse momento, nós vamos ver que, para a soja, os preços caminham com tímidas baixas de pouco mais de 3 pontos. O contrato maio tem 10 dólares e 21 centavos por bushel, o contrato julho 10,35 e o agosto 10 dólares e 32. Se olharmos de outro lado, o óleo de soja continuam as baixas intensas, mais de 2% de queda. Já o farelo de soja vai nesse ritmo da soja em grão, caminhando meio de forma lateral, mas em campo positivo. O que está acontecendo nesse início de semana? Pergunta para ser respondida no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Hoje é segunda-feira, é dia de receber Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja da Agriinvest Commodities. Meu amigo, bom dia, seja bem-vindo. Boa semana para você. Bom dia, cara. Bom dia a todos. Hoje é um dia muito especial. É? Espero que você não tenha esquecido, espero. Eita, Eduardo Vanin, mas ao vivo, assim, a gente... Ao vivo, na lata. É meu aniversário. Ah, é nada, não é. Mentira! Tô fazendo 31 anos, Quanto? assim, sabe? Quanto? 31 Trinta em e cada um. perna. Em cada... Meus parabéns, meu amigo. Feliz aniversário. Que Deus continue iluminando o seu caminho, Amém. sua vida, sua família. Você merece o que de mais incrível a vida puder te proporcionar. Parabéns, Vanim.
Amém, que assim seja. Beleza, vamos Amém. lá, vamos com tudo. Mas E amanhã agora, temos música, é gente? Amanhã temos presente de, música? presente de aniversário pra você. Relatório do usa pra você analisar naquela live boa da Greenvest, né? Pra quem não acompanha ainda, já pode fazer isso amanhã, 13h55. Eu sou muito, olha como que eu sei. Então, o que você está Eu não esperando? sei, tem que olhar aí se o, é que Mudou? o horário dos Estados Unidos mudou. Ah, mudou o horário Enfim, de verão. Pode ser não, que seja 1 hora, né? não- Vamos ver aqui. acho que vai ser 1h, 5 para 1, horário de Brasília. Estamos lá fazendo festa. É, fé. Agora, o que você está esperando, Vanin? Dá um spoiler pra gente. O que esse relatório traz que é importante de ser acompanhado? Esse relatório é xoxão, né? Xoxão, porque tivemos janeiro com bons ajustes, quer dizer, já foi feito bastante, produtividade americana caiu. Fevereiro alguma coisa ali de alguma coisa da América do Sul, então, e aí melhorou o clima na Argentina, Brasil segue na mesma, claro, uma grande quebra no Rio Grande do Sul, mas lá para cima, safra recorde total. Eu acho que o USDA não vai fazer nada de nada. E aí o bicho pega realmente final do mês, que vem a intenção de plantio. E o que você imagina que possa acontecer nesse final de mês, Vanin? A gente pode ter a confirmação dos números que foram trazidos no Outlook Forum? Bom, a tendência é essa. Agora tem uns temperinhos aí, tá bom? O caso do KCL, que já subiu o potássio. O Nutrien falou semana passada que o produtor americano vai ter que pagar mais caro mesmo. E vamos ver se ele já comprou tudo ou não, não dá para saber até agora, por enquanto. Mas a relação diz para ele reduzir a soja, aumentar o milho. E se a gente olhar o ano passado, pode ter grande parte do que a soja cresceu, o milho diminuiu. Podemos ter para a soja crescendo, aliás, soja devolvendo parte disso aí. No geral, eu acho que a área americana ela não vai ser o número que o USDA trouxe das 5 grandes culturas. A rentabilidade não é boa, falta mão de obra, a gente está vendo aí os imigrantes um número deles trabalhava aí nas fazendas nos Estados Unidos, insumos mais caros, toda a incerteza pela frente. Mas sem dúvida, quando a incerteza pega, o produtor americano normalmente planta mais milho, porque ele confia mais no mercado interno, na demanda interna, do que para soja. E com guerra comercial, ainda pior. Vanin, esse ano, esse movimento dessa disputa por área, que é bastante clássica já no mercado, já bastante conhecida para esse período do ano, ela pode ter uma influência menor, justamente por conta desse quadro que parece estar mais claro e provocar uma volatilidade menos intensa na movimentação dos preços em Chicago ou não? Justamente por termos um quadro mais incerto, essa influência pode ser talvez um pouco mais forte, um pouco mais intensa. Olha, temos. Pode surpreender, tá bom? No caso, para cima. Eu digo Chicago, cotação. Por quê? Porque o mercado tem feito, não só aqui no Brasil, mas lá fora também, uma associação linear, que eu acho que é errada, comparando a 2018 e 2019. Em 2018 e 2019, nós tivemos dois grandes números que jogaram o bushel lá para US$ 8, perto de 8. Primeiro, exportações no ano anterior estavam perto de 60 milhões de toneladas de soja. Safra 17 e 18. Portanto, veio de uma exportação parruda. E aí veio o 18 e 19 com tarifas, aí caiu para 48 e pouco. Quer dizer, olha o tamanho da queda. Então são aí mais de 10 milhões de toneladas que foram exportados a menos. E naquela época, de lá para cá, o esmagamento cresceu 8 milhões e para 25, 26 mais uns 2 milhões, 1,5 milhão. Quer dizer, 10 milhões a mais. Portanto, não vamos ter uma grande queda na exportação, vai cair, por exemplo, de 50 milhões para talvez 45. 45 milhões é meu número, considerando tarifas. Então a queda é menor. E o esmagamento é bem maior. Portanto, eu acho que assim, no frigir dos ovos, soma 9, tira 9, babá, não muda muito as cotações em Chicago, mesmo com tarifas. Essa é a minha opinião. E se a produtividade for menor do que o USDA trouxe no fórum, provavelmente vai ser,
E se essa redução da área for ainda maior, pomba, daí o bicho pega, aí fica apertado o estoque americano. Aí a gente vai ter que olhar a questão climática, inevitavelmente, é virar essa chave e começar a entender como é que vai ser a questão do clima no Corn Belt, Vanin. Principalmente para entender essa produtividade. Veja, o calendário do uso dele é baixista, tá bom? É uma desgraça, porque ele vai usar essa produtividade dos 52,5 que ele trouxe no fórum, Sim. que é alta, tá bom? O ano passado, com tudo indo muito bem, deu 50,7. Ano passado, essa temporada, 24, 25. Então, assim, ele vai utilizar isso aí até, vai lá, pelo menos julho. Lá em julho, dependendo de como é que a coisa tiver, ele vai mudar para mais ou para menos. Então, até lá, ele vai ficar com esse número teórico. E a área, a intenção, nós vamos ver agora o que o produtor vai trazer. É claro, o clima é importante, mas a real situação a gente vai conhecer assim a partir de julho, quando vai ter a primeira revisão da intenção, que é em junho, e depois revisões na produtividade. E a gente viu, né? O USDA chegou a estimar para a soja 53 e tanto, 53,5, se eu não me engano, e veio reduzindo, só que até agora em janeiro, quer dizer, levou um tempão para o USDA reconhecer de que a produtividade, apesar do clima bom, não foi tão boa assim. Agora, diante disso, o que, que nós temos de entender de impactos para a formação de preços no Brasil, dado que enquanto o estudo está acontecendo, a gente está concluindo uma safra ainda robusta aqui no Brasil e tentando escoar isso da melhor forma possível. Vanin, como isso se traduz para os negócios aqui no Brasil? Essa intenção de plantio, na minha opinião, é o número mais importante que nós temos. A intenção e depois a revisão. Claro, o clima americano também. Mas, se a redução não for muito grande, não ajuda, tá bom? Porque realmente, na minha opinião, o teto de exportação, considerando tarifas, é de 45 milhões de toneladas. Vai ter um esmagamento maior, mas ainda assim tem que exportar 45 milhões. Bom, bem, a China vai comprar alguma coisa? De onde você está tirando isso? Sim. China sempre vai comprar nos Estados Unidos, com tarifa ou sem tarifa. É questão das reservas, do rodízio dos estoques para reserva. Mesmo lá em 18, 19, comprou 13 milhões, foi o osso. A China nunca comprou tão pouco nos Estados Unidos, desde os anos modernos aí que a China era exportadora de soja. Quando ela se tornou importadora, então foi crescendo e desde então os Estados Unidos nunca exportou tão pouco, 13 milhões. Esse número que eu considero, 13 milhões, 13 ou 15. Então, e aí você tem os outros compradores que vão comprar nos Estados Unidos. Quantos são esses outros? Normalmente 35, 33, depende do Brasil. Se o Brasil ficar muito caro, porque a Sim. China concentrar aqui, então, naturalmente, nós vamos ter Japão, a Ásia, que, com exceção da China, Europa, México, entre outros, vão optar por comprar nos Estados Unidos. Então, veja, menos que 45 milhões é difícil. E se você tem um esmagamento que já é de 66 milhões e vai para uns 68, tá... aí a produção não pode ser tão pequena. Vanin, na última semana nós tivemos, apesar da semana um pouco mais encurtada e se esperava ser uma semana um pouco mais morna, nós tivemos bons negócios acontecendo com a soja aqui no Brasil. Como é que nós estamos começando essa semana, em termos principalmente de prêmios, diante desse quadro que você acabou de nos descrever? Essa concentração da China, o Brasil ficando mais barato, mais caro, a safra da Argentina se concluindo. Como é que começa essa semana para o comércio efetivo global de soja, em especial para os negócios que podem ser feitos aqui no Brasil? Vamos começar pelo mais fácil, Argentina. Esquece quebra, na verdade, produção aí, o número é 48, 49 Uhum. e acabou. Olha, seria assim uma desgraceira total se continuasse chovendo. Inundações, pau, e aí está atrapalhando nesse momento o milho primeira campanha, mas temos 10 dias agora de clima mais quente, mais seco. Certo. Bom, beleza, vai começar a colher. E os mapas de abril são mais secos também. Portanto, vai seguir tudo belezinha, belezinha. O produtor argentino vai seguir vendendo, apesar de uma semana fraca. Chicago caiu, aí ele ficou meio tristonho e não. E, claro, esse excesso de chuva atrapalhou. Mas tem bastante soja
para vir na Argentina até final de junho, lembrando lá da questão das retenções. Certo. Brasil, prêmio, presentão, total, tá louco. Enfim, a safra começou errada, começou atrasada e tudo mais, gerou um short squeeze, um aperto Uhum. logístico. Isso que eu falo sempre, amigo. Você fala aí que a produção, por exemplo, ano passado, produção pequena, 153 milhões, poderia ser de 161 ou mais. Porém, o que conta não é tanto a produção, claro, se variar muito conta, mas o que conta é a logística, é a velocidade com que a gente consegue executar o programa. O ano passado foi rapidão, China se encheu de soja, isso muda tudo. Agora é grandona a safra, especialmente no norte, 17 milhões maior. Se você pegar Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Matitobá e Rondônia, 17 milhões maior que o ano passado. E só que a coisa tá devagar e não anda. Então isso, apesar de uma safrona, e eu não vou entrar aqui no mérito de 60, 70 ou 68, sei lá, mas lá em cima é maior. Mas não anda. Vários problemas logísticos, vários imprevistos, e tudo na planilha funciona, só que na prática o negócio é outro. Então o Certo. Brasil é logística. Esse é o ponto. E a logística brasileira está lenta, está atrasada, inclusive para o farelo. Aí o farelo subiu, acompanhando a soja. No dia em que a logística der uma arrumada, esqueça. Aí temos muita soja para embarcar, muita soja ainda para vender e os prêmios vão recuar. Portanto, esse rally dos prêmios em plena safra, recorde, especialmente no norte, ele não se deve à demanda, esquece. A demanda é a mesma, a China já tinha comprado muito lá atrás, agora está bem devagar. Certo. Margem piorou muito. Margem aqui no Brasil piorou também. E não se trata ainda de trade war. Trade war a gente vai ver no segundo semestre, os efeitos disso, não agora. Então agora é realmente uma questão logística. No dia que resolver, eu não tenho uma bola de cristal, não sei se é agora ou semana que vem ou já foi, mas aí prêmio volta bem. Se volta bem, é hora de, portanto, ter atenção ao que está acontecendo e talvez aproveitar, embora, como você falou, a gente está entupido de novo, né? De novo, a gente está ali com a logística muito travada. Agora, quem tem condições de escoar essa soja e fazer esse negócio, é hora de participar, Vaninha, e pegar esse rally dos prêmios que é atípico para esse momento de plena safra? Com certeza. Olhando para os prêmios, sim. O flat price, sim. Quem tem condições de segurar e apostar no segundo semestre não é ruim também. Ah, tá. Mas no norte do Brasil você tem que falar para todo mundo. Enfim, no norte do Brasil o papo é outro. Lá o programa da soja vai fechar, vem o milho e aí esquece. Várias regiões não têm processadoras, é só exportação. Tem o juro no Brasil, amigos. Não deixe de pagar suas contas, pelo amor de Deus, não faça igual 2023, foi um Foi um tiro no pé e caos, na sim. cabeça. Enfim, não satisfeito com o tiro no pé, deu um na cabeça e agora o juros está mais caro ainda. Sim. Então, não. E cooperativas arrochando o produtor, meu Deus do céu, no milho, na soja, coisa de louco. Então é assim, acorda. Enfim, produtores têm deixado sistematicamente muito dinheiro na mesa e em ano de lucratividade baixa, você tem que ficar de olho nos detalhes. E não precisa acertar o mercado, mas não precisa errar também. Quando a gente fala deixar dinheiro na mesa, é o que, Vanin, na prática? Deixar de vender nos melhores momentos, olhou, deu margem, não aproveitou. É isso que acontece? Bom, isso é o primeiro ponto. Agora tem outro ponto que é o seguinte, são os spreads. Preço balcão de cooperativa, muito, muito menor, muito mais baixo do que o mercado. E tudo isso, nossa, no final faz muita diferença. Outras coisas, outro ponto, por exemplo, spreads financeiros, bancários, quando você vai vender futuros, realmente com esses juros altos, tá muito caro o spread que é cobrado. Produtor, se você tiver condição, abra a sua conta, faça os seus próprios negócios, é muito mais barato. Enfim, o produtor tem que estar prestando atenção nesses Uhum. detalhes, em reduzir custos que não são de adubação, porque quando o sapato aperta, ele vai lá e reduz o potássio. É. Beleza, vai colher menos. Agora, o sapato apertou, você tem que estar de olho em outras coisas que vão te deixar mais eficientes e que não vão impactar na produção. São esses spreads de mercado que o produtor faz vista grossa. Vou dizer assim que é verdade.
Vanim, a gente tem 2 minutos. Como é que a gente poderia orientar o produtor nesse momento? Existe uma operação que nesse momento pode ajudar todos esses produtores que estão deixando dinheiro na mesa a evoluir um pouquinho mais com os seus negócios e ingressarem nesse mercado de forma um pouco mais segura? Sim, se eu pudesse, e isso eu falei muito ano passado, primeiro ponto que você tem que olhar é a relação de troca. Quando a gente vai para a relação de troca, para o barter, e aí eu já estou falando da safra que vem, sempre todos tentam ser competitivos. Aí não tem essas mordidas, tá bom? Porque daí se você vai lá, esse pacote aqui nessa revenda eu consigo por 28 sacas, na outra, que é muito igual ao pacote, ou na cooperativa por 32. É claro, você vai fazer a 28. Então, nós temos. Esse é o primeiro ponto. Onde o mercado briga, o produtor tem que estar sempre de olho e tem que estar de olho na sua média histórica. 25, 26, relações tivemos melhores, mas ainda está boa. O KCL está subindo, preste atenção. Estava muito barato. Temos Bielorrússia diminuindo a produção, Rússia com problemas de sanções. Agora, o Canadá, com essas coisas de tarifa, vai exportar, não sei se menos para os Estados Unidos, mas vai acabar balizando o mercado para cima Claro. ou até reduzir a produção. Então, fica atento, não brinca com custo e tá bom para 25, 26 e a gente vai ter crescimento de área no Brasil de novo. Portanto, mais soja. Eduardo Vanin, meu amigo, muito obrigada pelas informações e principalmente pelas orientações divididas aqui com a nossa audiência. Amanhã tem relatório do uso, a gente vai continuar conversando para trazer essas informações por aqui. Obrigada e parabéns de novo, meu amigo. Feliz aniversário. Pá! Reforço, você merece o que a vida pode te oferecer de melhor. Obrigada, Vanin, muita saúde para você, viu, meu amigo? Muito obrigado a todos e até amanhã. Não esqueça às 5 para a Uma. 1 da tarde, horário de Brasília. Fechado. Vanin, obrigado. Uma ótima semana para você e para todo o timaço da Greenvest. Até mais. Grande abraço, tchau, Um tchau. abraço, tchau, tchau. Senhoras e senhores, o único Eduardo Vanin, né? Essas análises pontuais é importante, não dá mais para deixar dinheiro na mesa. 8h51 pelo horário de Brasília. A gente conclui por aqui a nossa edição desta segunda-feira, 10 de março de 2025, do nosso Bom Dia Agronegócio. Te convido a continuar acompanhando a nossa programação, que na sequência tem Guilherme Dorigatti e Realidades das Safras, e depois tem Previsão do Tempo, respondendo todas as perguntas que já chegaram aqui sobre clima, sobre como ficam as condições nas principais regiões produtoras do Brasil. A gente continua por aqui para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Bom dia e bons negócios. Até amanhã.